Então, para finalizar aqui, tá, eu vou tentar abordar resumidamente sobre as causas das amenorreias, tá? Então, a gente já sabe que classificação de amenorreias primárias e secundárias, onde as primárias nós vamos poder ter o que é a digenesia gonadal, já vou falar, tá, disso. O síndrome de Turner seria a principal digenesia gonadal aqui, certo? O hipogonadismo de causa hipotalâmica, eu vou só citando, depois a gente detalha um pouco mais, tá? A ausência do genital interno, certo? No caso, a gente fala feminino aqui, refere ao que é formação de trompa uterina, útero e os 2/3 superiores da vagina, tá? Geralmente aqui tem o que é o síndrome de Rokitansky, tá? Eu vou falar isso posteriormente, e está relacionado a insuficiência lá da formação do ducto de Miller, certo? Você lembrar lá, se não tiver o ducto de Miller, não tem como formar o genital interno, certo? Septo vaginal ou também o ímen perfurado, certo? E doenças hipofisárias aí, a gente vai poder ver como causa de amenorreia primária. As secundárias, as principais, só lembrando que na primária, a digenesia gonadal, elas são as principais, tá? São as mais comuns. E dentro delas, o síndrome de Turner. Das secundárias, a mais frequente são as causas ovarianas. E dentro delas, a gente fala a síndrome de ovário policístico, tá bom? Sobe aí. Depois tem as causas hipotalâmicas, isso é em sequência, tá? Hipofisária e causas uterinas. Então, em detalhe, eu vou separar essas causas por compartimentos, porque eu acho que assim fica mais fácil de entender. Eu vou começar de baixo para cima, tá? Então lembra lá, compartimento 1, o que eu vou tratar aqui? Útero vaginal. É trompa uterina, útero, vagina, tá? É isso que compõe o compartimento 1. Quais são as alterações, quais são as causas principais relacionadas com alterações do compartimento 1? Eu vou ter essas três aí, ó. O síndrome de Rokitansky, ele é caracterizado por uma não formação do ducto de Miller, ou seja, tem um problema lá na formação do ducto de Miller. Se você lembrar, o ducto de Miller ele é o responsável pela formação, certo, da genitália interna. Então, nesse caso, ela é caracterizada por uma não formação da genitália interna, ou seja, ela não vai ter trompa uterina, ela não vai ter útero e não vai ter os 2/3 superiores da vagina, ou seja, ela vai ter uma vagina curta, tá bom? Então, se ela não tem útero, ela não menstrua. Essa menina aqui, ela tem uma amenorreia primária. Mas lembra bem, ela tem a presença de ovários, tá? Eu já falo disso, ó. Mas preste atenção. O cariótipo dela vai ser um 46XX, é uma mulher, tá bom? E eu botei aqui, eu especifiquei que ela tem ovário funcionante, porque é o seguinte, ó. Ela não tem trompa, não tem útero, não tem os 2/3 superiores da vagina, tá? Que é justamente a característica da genitália interna. Mas ela tem a presença de um ovário, de ovários, e esses ovários funcionam. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ela produz estrogênio. Se ela produz estrogênio, ela vai desenvolver características sexuais secundárias. Ela vai ter lá a telarca, ela vai ter a pubarca, mas ela nunca vai ter a menarca. Por quê? Porque ela não tem útero. Tá certo? Então, guarda essa informação aqui. Tem mais duas informações que eu quero te dizer, tá? Que é bem caracterizado aí do síndrome de Rokitansky, que é a elevada probabilidade de abortamentos recorrentes, certo? E de repetição, tá bom? E sempre que haja, na verdade, que de forma geral, uma alteração milleriana, lá nos ductos de Miller, geralmente elas acompanham, tá? Com malformações urológicas, tá bom? Principalmente o síndrome de Rokitansky aí, a síndrome de Rokitansky. A síndrome de Asherman, aí tem um H, tá? Entre o S e o E, é Asherman. Ela não é Asserman, não, é Asherman, tá? Com SH. Mas, enfim, dá para entender aí. A síndrome de Asherman, certo? Ela é caracterizada pela presença de sinéquias uterinas, como diz aí, por agressão endometrial prévia. Curetagens à repetição, tá? Por abortamentos à repetição. Pode ser uma miomectomia esteroscópica, um aborto séptico. Pode ser também o quê? Pode ser uma endometrite, tá certo? Então, todas essas causas
previamente vão levar uma lesão endometrial, tá? E pode gerar essas sinéquias uterinas, alterando aí o que é o compartimento 1, tá bom? Compartimento 1, útero, trompa uterina, vagina, tá certo? E por último a gente fala da hiperplasia adrenal congênita, tá? Eu não vou detalhar muito sobre ela, mas geralmente aqui a gente fala de uma genitália ambígua, tá? É tanto uma característica masculina quanto feminina, tá bom? Entrando no compartimento 2, o que caracteriza o compartimento 2 são os ovários, tá certo? Então, tudo que alterar o ovário vai estar dentro do compartimento 2. Essas são as principais causas. A gente vai tratar da insuficiência ovariana prematura. Aí, ó, preste atenção aqui, pode ser prematura ou precoce, tá? Olha o nome disso aqui, ó, insuficiência ovariana precoce ou prematura. Ou seja, os ovários estão insuficientes antes do tempo, de forma precoce. Então são mulheres que geralmente menores de 40 anos de idade, ela tem um esgotamento folicular. Geralmente essas mulheres apresentam que elas têm são menores de 40 anos de idade e já apresentam característica de menopausia, aquele fogacho, certo? E tudo mais, tá bom? Aí tem um detalhe aqui, ó, que eu quero te chamar a atenção, que é do síndrome de Savage, para que você lembre, tá? É só para você lembrar. Tem o Vandal Savage aí, que é lá um vilão da Liga da Justiça, tá? Que ele é muito resistente. Eu não vou entrar em detalhes assim, mas ele é muito resistente, tá? E aí você lembra do Vandal Savage, que é resistente. Então a síndrome de Savage tem a ver com resistência. Resistência de quem? Dos ovários. Os ovários, nesse caso, são resistentes às gonadotrofinas, ao FSH ou LH. Tá bom? Então, tenta lembrar disso aí, eu acho que vai te ajudar, tá? Vandal Savage é resistente, então ele relaciona aí com os ovários resistentes, tá bom? Se é que você conhece. Se você não conhece, lembra só que síndrome de Savage tem a ver com resistência dos ovários às gonadotrofinas, tá bom? Que é FSH-LH. E por último, a digenesias gonadais, certo? Como eu falei anteriormente, a principal delas é o síndrome de Turner, tá bom? O síndrome de Turner, lembra lá que além de ser o mais comum, o cariótipo dela é 45X0, tá? Ela vai apresentar o descenso da implantação das orelhas, certo? O pescoço alado, alteração no tórax, tem aquela característica fenotípica bem direcionada, tá? E o Sewer, ele vai ser caracterizado por ser um XY. Nesse caso, o síndrome de Sewer aí, ele é um XY, tá? No caso, ele vai ter o desenvolvimento testicular. O problema aqui é que esse testículo ele não descende, tá bom? Ele vai ter uma resistência testicular aqui, tá? Enfim, o que vai ter que acontecer com esse paciente, que é porque eu não quero entrar em tanto detalhe para não levar tanto tempo, sabe? Mas assim, só para você entender que ele é um XY, ele vai ter testículo. Só que esse testículo ele vai estar lá, sem funcionalidade, tá? Então, o que você vai ter que fazer é fazer a retirada desse testículo, tá? Porque tem uma grande probabilidade de que ele evolucione com tumoração, tá? E o principal tumor aí é o disgerminoma, tá bom? Esse tumor testicular que pode desenvolver no síndrome de Sewer aí, tá? Na síndrome de Sewer. Alterações do compartimento 3, ó, a gente está subindo. Estamos na hipófise agora, tá bom? Alterações da hipófise. Tudo que alterar a hipófise vai estar no compartimento 3. Essas duas são as principais, tá? Vamos falar dos tumores, do prolactinoma. Lembra lá que vai para o prolactinoma aqui, se seja um microprolactinoma ou um macroprolactinoma, se não gerar tantos sintomas, você dá só o tratamento clínico mesmo, tá? Que é com medicamentoso, você utiliza lá a cabergolina, certo? Que é um agonista dopaminérgico, tá bom? Caso venha a gerar clínica, com cefaleia intensa e tudo mais, aí você tem que direcionar para cirurgia, tá bom? A síndrome de Sheehan, ela é bem interessante. O próprio nome já diz, ó, é uma necrose hipofisária pós-parto. O que acontece aqui? Ó?
Isso é mais da obstetrícia, mas dá para falar aqui também. A paciente durante o parto, certo? Aí no periparto, ela vai ter muita hemorragia, ela vai perder muito sangue. Se você lembrar lá da vascularização da hipófise, ela vai ter o tronco, certo? Aí vai chegar na hipófise, que ela é muito vascularizada. Se eu perco muito sangue, principalmente aí tratando do que é o periparto, se perde muito sangue, tem uma hemorragia, qual seja a causa, certo? Independente, essa paciente, durante o parto, ela vai gerar o que? Isquemia hipofisária. E, posteriormente, ela pode desenvolver uma necrose hipofisária. Tá? Pode necrosar a hipófise. Uma isquemia prévia, posteriormente uma necrose. O que chama a atenção, que pode ser direcionar você ao síndrome de Sirhan, é uma mulher que ela vai ter o histórico de ter sangrado muito no periparto, desenvolveu uma amenorreia secundária e não está conseguindo dar de mamar. Não tem leite. Não é a adaptação do bebê com a mama, nada disso. A mulher não produz leite. Por quê? Porque não produz prolactina. Tá bom? Porque ela tem uma necrose hipofisária. Tá certo? Então só guarda esse detalhe aí. E por último, para fechar aqui, tá? Das alterações do compartimento 4, é tudo que altera a pulsatilidade lá da liberação do GNRH. Tá? Aqui a gente vai falar dessas três principais. Tumor, o principal é o crâniofaringioma. O síndrome de Kallmann aí, que essas são as características, ó. A amenorreia primária, o infantilismo sexual. Quando eu falo de infantilismo sexual, são das características secundárias, ela não desenvolve essas características, tá? Telarca pubarca, tá? E o detalhe, que isso é o que chama a atenção a síndrome de Kallmann e você mata o diagnóstico, que é a anosmia, tá? O paciente não sente cheiro, tá bom? Tem algumas literaturas que elas trazem a mais, ainda que seja menos frequente, que é a cegueira para cores, tá bom? Você pode acrescentar aí. E outras causas seriam o estresse excessivo, a anorexia, certo? E os exercícios físicos intensos, tá? Que tem que ser exercício físico intenso mesmo, tá bom? Então, é o seguinte, eu espero ter ajudado, tá? Aí com esse tema. Sei que é um tema largo, tem muito detalhe para ter em conta e para saber aí, mas assim, tenta revisar o tanto de vezes possíveis, tá? Para você botar a maioria das informações na cabeça e conseguir aí entender tudo isso, tá bom? A gente se vê numa próxima aí.